Bom dia, 5,9. professora. Bom dia, Renata. Professora, Oi, Maria. depois a senhora vai passar tudo isso lá no grupo? Tudo isso eu coloco lá no grupo, tudo explicadinho, tá? O dia das nossas aulas, o nosso dia das nossas avaliações, tudo isso eu coloco lá, tá? Tá, ok. Uma coisa que eu tô fazendo diferente agora, né? Até mesmo quando vocês perceberem, vai tá dando muito certo, vocês vão reclamar agora, mas depois vocês vão ver que vai dar bom. Gabarito de prova, gabarito do quiz, né, da vacina, eu agora só coloco o gabarito após a recuperação. Vai fazer o quiz no dia 19 ou no dia 26, eu não vou estar mais disponibilizando o gabarito. Acho que na última avaliação eu fiz isso, lembram? Tá? Então, eu estou frisando para vocês agora de novo. Vai fazer o quiz de vacina. Só vai ter o gabarito após a recuperação, tá? Se tiver que questionar alguma coisa, rever alguma coisa, sem problema nenhum. Vou estar à disposição de vocês para a gente poder estar revendo tudo direitinho. Por mais que tenha passado, né, fez o quiz no dia 19 ou no dia 26, e a nossa prova foi no dia 3, e logo após a recuperação, se tiver alguma coisa errada, eu volto e modifico sem problema nenhum, tá bom? Então, só para ficar sinalizado, o gabarito agora só depois da recuperação. Print de prova, não vou aceitar mais, tá? Vídeo gravado, que a prova está sendo sua, também não vai ser mais aceito, tá? O que vai ser aceito é realmente quando vocês enviam, não é para o meu e-mail, é uma plataforma, né, do Google Forms, então ali a gente tem um acesso, a gente é cadastrado, a gente faz aquele cadastro, então aquele e-mail é mesmo da plataforma. Então, nada vem para o meu e-mail pessoal, nada vem para a lixeira, nada vem para o spam, nada caixa de entrada, é tudo pela plataforma. Uma vez que vocês enviam a prova de vocês, o quiz ou a prova, né, a avaliação, e não aparece lá a prova registrada, vocês não enviaram. Tem que aparecer prova registrada, tá? Se não aparecer, não adianta, a prova não vai chegar para mim, tá bom? Era isso que eu queria pontuar com vocês relacionado a isso, relacionado ao gabarito e a forma de estar enviando. Print não é mais aceito e vídeo também não é mais aceito, tá bom? Tá bom. Professora, Oi? bom dia. Bom dia, Thalila. Aqui, para estar travando um pouco, eu não ouvi a data da prova. Você pode repetir, por favor? Vai ser dia 3/10. Eu vou colocar tudo explicadinho lá no grupo, Thalita, tá bom? Vou fazer aquele planejamento igual eu faço e vou colocar lá tudo explicando direitinho, tá bom? Mas vai ser dia 3. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom dia, professora. Bom dia, Janice. Não tem aquela menina que foi do Big Brother que ela falava assim, é um prazer estar aqui de volta? É a mesma coisa, gente. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Muito bom. Tudo nosso, professora. Muito bom. Então, vamos começar lembrando que a matéria é um pouquinho puxadinha, tá? Saúde da criança e do adolescente. Então, são bastantes informações. Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu paro e explico quantas vezes for necessário, tá bom? Sem problema nenhum. Continua o mesmo esquema, tá? Então, vamos lá. Já botei para gravar. Cadê a Lucy? Conseguiu entrar, não? Lucy, você está por aí? Ela tinha falado que estava fazendo a recuperação também, professora. Não, então, mas aí como já são 9:09, acho que já acabou o tempo da recuperação, né? É por isso que eu iniciei às 9 horas, justamente por conta disso, tá? Lembrando que hoje foi só uma exceção, tá bom? A gente vai tentar rever os horários aí, tá? Então, vamos lá. Neonatologia. Então, a gente começa a falar da criança, né? Vida extrauterina, fora da barriga. Né? Eu falei alguma coisa para vocês lá em saúde da mulher, né? Dei saúde da mulher para vocês, então foi o que falei. Então, não tem como falar se a professora não falou, a professora falou sim, porque é a mesma professora, então eu não vou esquecer o que eu falei. Então, a gente começa a tratar da criança, vida extrauterina. Então, ela nasceu com
quais são os cuidados primordiais que eu tenho que ter com essa criança, a classificação da criança, e a gente vai depois iniciar, né, criança de alto risco, quando ela está de alto risco, depois a gente passa para algumas doenças na infância e até mesmo na adolescência, tá? Então, vamos lá. Neonatologia é um amplo ramo da medicina humana que trata da saúde do lactente. Lembrando que a fase da criança, né, idade, meses, né, isso acaba tendo uma classificação. A gente vai classificar como neonato, lactente, RN, até 28 dias. Tem uma tabelinha mais à frente que vocês vão ver tudo isso direitinho. Escolar, pré-escolar, adolescente, até chegar à sua vida adulta. Então, só para sinalizarem para vocês que lactente ele vai até 28 dias. Lactente, neonato e recém-nascido é a mesma coisa. O que muda é a terminologia, tá? Mas a gente classifica eles até 28 dias. Do crescimento do adolescente. Seu crescimento, desenvolvimento e sua oportunidade. Espera aí, gente, rapidinho. Meu irmão enxerido. Hoje é dia do irmão, né? É aquele dia que você fala assim, você foi encontrado no lixo, né? Você não é filho da minha mãe. É aniversário do meu irmão. Aniversário, parabéns. E dia do irmão, Catarina. Ele não mora comigo, não. E dia do irmão. E vai ficar sem receber nada. Atentado. Ai, gente, eu amo meus irmãos, amo de paixão. A responsabilidade do progresso físico e mental e emocional, aquele que nasceu, é assumida após o seu período neonatal. Só para sinalizar, né? A gente consegue tentar modificar e colocar a criança na nossa rotina, esse jeitinho todo, até mesmo a personalidade, a gente consegue estar modificando um pouquinho até a chegada de 8 anos. Chegou 8 anos, ele assume a sua personalidade e a gente tenta fazer alguns ajustes, tá? Então, lembrando que a criança é tudo que ela visualiza, é tudo aquilo que ela convive, é tudo aquilo que você fala. Então, uma hora ou outra, dependendo da resposta que você for dar para a criança, conforme ela vai crescendo e falando, ela vai voltar e vai te dar aquela mesma resposta. Então, a criação da criança é muito relativo, é realmente aquilo que é a convivência, né, você tem dentro da sua casa. Então, se você fala alto, se você grita o tempo todo, se é agitado, se você é calmo, se você é tranquilo, vai ser desta forma, tá? Então, ela acaba assumindo a sua personalidade, né, com os 2 anos, depois com 8 anos, desculpa, 8 anos. Quando chega a 8 anos, a única coisa que a gente tenta fazer aí é algumas modificações, tá? Bom, a criança nasce. Luci, você cortou o cabelo? Então, o seu áudio está desativado, tá mudo. Oi, professora. Cortou o cabelo, Lucia? Não, eu tive um corte químico. Meu Deus! Olha, mas eu vou dizer uma coisa, essa aula aí tá me deixando sem cabelo. Eu acho que quando terminar eu vou ter que fazer uma peruca. Ah, meu Deus! Pra fazer um implante. Amanhã. Se quiser fazer uma doação, quem sabe ela vai fazer peruca. No final dá tudo certo, Lucia. Ó, Cada um dá um pouquinho de cabelo. no dia da formatura, né? No dia da formatura, a senhora coloca uma peruca bem bonita e balança o cabelo. Vai ela andando. Então, vamos lá. Oi? No dia da formatura, a senhora coloca uma peruca bem linda e chacoalha. Jesus, começou. Tá difícil pra mim, eu vou ter que pedir ajuda. Não tô conseguindo ir, semana passada não consegui assistir a aula. A gente está te ouvindo, Lucia. Então, vamos lá, gente. Hã? A gente está te ouvindo, Lucia.
Então, vamos lá, gente. Depois a Lúcia se acha aí. Então, a criança, né, ela nasceu. Então, quais são os cuidados primordiais, né, que eu tenho que ter com essa criança, né, lá na sala de cirurgia, né, aonde ela nasceu? Então, o importante de tudo nada mais é que são esses cuidados primordiais. O que é feito assim que o RN nasce. Isso aí são os cuidados primordiais, né? Então, ó, nasceu, a mulher ela pariu, do lado vai ter aquele carrinho que é o berçário. Então, ali vai estar, né, com todas as roupas da criança, né? A identificação que é Mega, Ultra, Power, Flex. Importantíssimo, que é o primeiro de tudo, é a identificação. Claro, lembrando, se a criança ela tiver alguma complicação, a gente vai precisar fazer, né, os cuidados necessários para depois colocar aquela identificação. Mas o primordial de tudo é fazer a identificação do RN. Só para sinalizar para vocês que RN significa recém-nascido, tá? Isso aí é uma sigla universal. Então, eu preciso fazer a identificação, nome da criança, data de nascimento, hora e filho de, coloca o nome da mãe, que já está tudo impresso e é só a gente colocar aquela pulseirinha no bracinho da criança ou no pezinho, tá? Realizar o teste do Apgar. O teste do Apgar nada mais é que é aquele tempo que a criança começa a fazer. Então, ó, o cordão umbilical ele é cortado, ele é clampeado. A criança ela precisa fazer a sua primeira respiração, então ela vai fazer a sua circulação fetal para a sua circulação neonatal. Então, ela precisa converter com sucesso a sua primeira hematose, a sua primeira respiração. Então, o Apgar nada mais é que é a vitalidade, né? Quanto tempo a criança ela vai demorar para poder fazer a sua primeira respiração. O Apgar ele tem uma avaliação que vai de 0 a 2, aonde tem frequência respiratória, pulso, irritabilidade, coloração, choro, que é essa tabelinha aqui que eu vou falar com vocês mais à frente. Deixa eu passar aqui. Eu vou falar para vocês um pouco mais detalhado mais à frente. Então, esse teste do Apgar são uma avaliação de 10 minutos. O primeiro minuto, a criança ela precisa aprender a converter com sucesso. Quem for mãe e tiver na cadernetazinha lá, vai ver a avaliação. Vai estar assim, Apgar. Aí vai estar lá 7, 8, 9, 10, tá? Isso aí é a avaliação do Apgar, é a vitalidade, né? Se ele teve alguma complicação respiratória ou não, se ele conseguiu fazer essa hematose perfeitamente ou não. Então, através disso, a gente consegue estar identificando. Então, é realizado o teste do Apgar, que é a primeira respiração que esse RN ele faz. A avaliação dos testes primitivos nada mais é que se a criança ela consegue sugar, né? São os reflexos primitivos, é quando você coloca a criança e ela dá aqueles primeiros passinhos que a gente dá, que é o de marcha. No Facebook aí tinha um tempo que a mulher ela pariu e colocar a criança para poder andar. A criança ela não anda precocemente. Primeiro que ela não tem a estrutura da coluna ainda para poder ficar firme. Então, você pega a criança, ela é toda molinha. Então, quando a criança ela dá o seu primeiro passo, que isso pode perdurar até o 5º, até o 6º mês de vida dessa criança, isso aí é normal. Isso aí é reflexo primitivo. Qualquer criança, 3, 4, 5 meses, se você colocar ela no chão e ela dá os primeiros passos, isso aí é normal. A criança ela não vai andar precocemente. Isso aí nada mais é que reflexos primitivos que faz parte. E alguns reflexos primitivos, eles somem com o decorrer do tempo, tá? O moro, que todo mundo fala que a criança está se assustando à toa, que não sei o quê, ou porque você fala alto, não, porque o cachorro late. Isso aí é susto que ele leva, que isso é normal, é quando ele faz aqueles abalos, ele acaba levantando a perna e o braço. Ou do nada ele está dormindo e ele vai lá e levanta os bracinhos. Isso aí é de moro, que são os reflexos primitivos. Isso aí é normal, tá? São os reflexos primitivos. Classificação do RN é para poder se a criança ela é prematura, se ela é a termo ou se ela é pós-termo, tá? Prematuro é até 37 semanas. A termo, 37 semanas e 1 dia até 42 semanas, tá? E de 42 semanas, né, em diante, pós-termo. Isso aí eu ensinei para vocês quando a gente fez lá
a IG, idade gestacional. Lembram da continha? Então, a gente tinha o DPP, que era a data provável do parto, e depois a gente fez a IG, né? Com quantas semanas aquela gestante estava, que era a data da DUM até a data da consulta, e a gente descobria, né, quantas semanas de gestação estava essa gestante. Então, descobrir essa IG é importante justamente por conta disso, para quando a criança nascer, ter essa classificação, né? Se ela é prematura, se ela é a termo ou se ela é pós-termo. Quanto ao... Professora, Oi. para saber se é prematura é até quantas semanas mesmo? Até 37 semanas. 37 semanas prematura. Passou de 37 semanas. Oi. Essa classificação do RN aqui, então é aquela tabelinha, aquela classificação do IG que tem lá, né? Na outra apostila. Tá escrito, não tá como tabela, não. Eu tenho mais aí à frente, eu vou falar ainda hoje sobre isso. Eu vou mostrar para vocês. Tá bom, obrigada. Tá? Mas tá escrito na página 2 aqui, classificação do RN. Tá escrito. A única coisa que eu vou pedir para vocês colocarem é quando chegar no A termo, aí tá assim, 37 a 42. Só que você tem que botar 37 e um dia. Até a partir de 37 e um dia, a gente classifica como A termo. Porque não dava para ter colocado lá 37 e um pequenininho, entendeu? É porque dá 37 e 42 semanas, né? Isso, aí tem que botar 37 semanas e um dia. Ah, então é um dia, né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Passou de 37 semanas e um dia até 42 semanas, a termo. Entenderam? Ah, tá. 37 semanas e 5 dias, a termo. 37 semanas e 6 dias, a termo. Entenderam? 37 semanas, prematuro. Um dia faz muita diferença para o RN nascer ou não, tá? Conseguiram entender? Sim. Sim, não, talvez? Foi? Então, vamos lá. Foi. Classificação de acordo com o peso e a IG, nada mais é que eu tenho o peso dessa criança e eu tenho a idade gestacional. Então, através do peso e da idade gestacional, né, que são as semanas que corresponde, então existe uma classificação chamada AIG, PIG e GIG, tá? AIG, adequado para a idade gestacional, o seu peso e a sua idade gestacional são compatíveis, estão dentro dos parâmetros. Então, ele está adequado para poder nascer sem problema nenhum. PIG, pequeno para idade gestacional. Ele nasceu com baixo peso e com poucas semanas. Então, a gente dá como PIG. GIG, grande para idade gestacional. Muitas das vezes está relacionado quando as mulheres ela acaba tendo uma gestação, né, uma diabética gestacional. Então, nem todas, né? Tem mulheres que acabam tendo uma gravidez tranquilamente e nascem aqueles bebês grandões. Mas a maioria das vezes, quando a mulher ela faz, né, ela tem essa diabetes gestacional, as crianças elas vão nascer o quê? Grande, tá? Arthur, você quer falar alguma coisa? Eu sei que não é Arthur, é o nome de alguma aluna que eu não lembro quem. Quer fazer alguma pergunta? Porque bem apareceu aqui para mim. Sim, não? Se você tiver que falar, o seu som está desativado, que eu não estou ouvindo. Desativei o som que escutei alguém falando. Então, o que acontece? Então, muitas das vezes, quando a mulher ela faz uma diabetes gestacional, pode ser que essa criança, né, ela nasça muito grande por conta disso, tá? A administração da vitamina Canaquion. Então, assim, eu já estou sinalizando para vocês, não tem nada escrito na apostila, mas eu estou falando, está gravado. Qual é a finalidade, né, da vitamina Canaquion? É o quê? Ela reduzir, né, as síndromes hemorrágicas, doenças hemorrágicas. Então, qual é a finalidade, né, do Canaquion, tá? São para poder prevenir as síndromes hemorrágicas, tá? Ela é administrada intramuscular, no vasto lateral da coxa, tá? As crianças, quando elas nascem, o único músculo que é completamente formado é o vasto lateral da coxa. Por isso que não é administrado medicação, né,
Então, até mesmo vacina no deltoide, tá? Ou no bumbum. Lembrando que em bumbum, nenhuma vacina é administrada, só medicamentos. Então, uma das primeiras vacinas, né? Vamos botar aí como vitamina, que é uma das primeiras, que essa criança ela acaba tomando, né? Na hora do parto mesmo, assim que essa criança nasce, é no vasto lateral da coxa, porque é o único local que tem a musculatura formada, tá? No deltoide é administrada a vacina BCG, mas ela é administrada por via intradérmica, que eu já mostrei para vocês o que é uma via intradérmica na aula de fundamentos. Então, vai estar pegando só o quê? A epiderme, é onde é formada aquela papulazinha, então tá pegando só a primeira camada da pele. É diferente, tá bom? Para prevenir síndrome de quê, professora? Síndrome hemorrágica. Ok. Tá bom? Ok, obrigada. Nada. Clampeamento do cordão umbilical. Isso aí é feito. Isso aí é... Peraí, gente. Eu já falo com você que eu tô dando aula. O que acontece? O clampeamento umbilical ele é feito com 4 dedinhos, né? A próxima ali, a barriga, né? 4 dedinhos, é cortado e depois ele é clampeado. Quando isso acontece, é quando a criança ela acaba tendo a sua primeira respiração, né? Que é a sua troca gasosa, porque através do cordão umbilical, a mãe ela consegue passar todos os nutrientes e também, né, a circulação. Então, quando isso é clampeado, a criança ela tem a sua primeira respiração, tá? Aquecer o RN, isso aí é primordial. Por quê? Tá? Ela tá dentro da barriga intrauterino, tá quentinho, quentinho, quentinho. Quando ela nasce no seu cirúrgico, que é muito gelado, muito frio, então essa criança ela vai perder temperatura. Por isso que assim, quando a criança ela nasce, ela aqui, peraí, por 900, separa em 900. Então, por isso, quando essa criança ela nasce, ela precisa ser aquecida justamente por conta disso. Ela perde, em média, 0,3 graus por minuto. Então, por isso que a importância de aquecer. A criança, ela nasce, você vai lá e aquece essa criança, justamente por conta disso. Porque ela perde temperatura muito rápido, tá? Exame físico simplificado, sinais vitais. Lembrando que são um dos cuidados primordiais que a gente faz, né? Da enfermagem. O que seriam esses cuidados dos sinais vitais? Temperatura, pulso, respiração, tá? PA e Peraí, gente. Vamos lá, gente. Então, o que entra para a gente também é a saturação. Por que a saturação? Gente, acho que eu esqueci de falar de aspiração. 900 separados. Daqui mesmo? Completa. Completa. Esse outro aqui, tá vendo? Isso, completa. Depois eu volto na aspiração, que agora eu lembro de saturação e eu pulei aspiração. Ninguém me falou nada, né, que eu pulei a aspiração. Então, a saturação, ela entra justamente por conta disso. A criança, né, muitas das vezes, ela pode estar com as vias aéreas obstruídas, tá? Então, ela acaba tendo essa obstrução e a gente precisa monitorar essa criança, porque é quando ela começa a fazer a sua primeira respiração. Então, o que acontece? Entra a saturação como sinais vitais justamente por conta disso. O que seriam esses sinais vitais, né? A saturação. Não sei se vocês já viram, né? Oxímetro portátil, onde você coloca no dedinho, embaixo vai aparecer saturação e em cima vai ser a pulsação. Então, isso aqui é um oxímetro que vai dar o nível de saturação, né?
Vocês estão pegando em APG ou já fizeram APG? Assistência a paciente grave. Isso aí foi muito usado agora, né, professora, para Covid. Boa, Renata, isso mesmo. Foi utilizado muito isso para poder saber o nível de oxigenação, né? Lembrando que o oxímetro ele é mais como um parâmetro, que o que é fidedigno é a gasometria arterial. A gasometria arterial, que ela é fidedigna, que é o que vê realmente a porcentagem, né, de oxigênio no sangue, tá? Que ele é arterial. O oxímetro é mais como parâmetro, tá? Deixa eu só voltar ali. A inspiração, se necessário, se vocês observarem, aqui tem um tubinho azul. Por mais que a criança, né, ela esteja com essa vitalidade normal, né, o teste do APGAR que foi realizado foi tranquilo, a gente precisa deixar tudo montadinho, porque a gente não sabe se essa criança ela vai conseguir converter, né, a sua circulação fetal para neonatal tranquilamente. Então, a sonda de aspiração, ela fica aqui justamente por conta disso. Se a criança começar a apresentar uma cianose, né, que é um dos parâmetros primordiais, que são o que a gente consegue visualizar, que ela começa a ficar toda cianótica, roxinha, opa, tem alguma coisa errada, tem algo obstruindo as vias aéreas. Então, a gente precisa aspirar essa criança justamente por conta disso. Por isso que nos sinais vitais entra da saturação, porque a gente precisa monitorar a saturação dessa criança, tá bom? Controle de temperatura, tá? Lembra que a gente precisa aquecer essa criança assim que ela nasce. Então, o controle da temperatura, ela vai ficar numa incubadora. Lembrando que a incubadora ela é quentinha, tá? Muitas das vezes é através de sensor. Então, quando essa criança, né, ela tá na incubadora, se a gente encostar sem querer, que fica na direção do nosso joelho, pode ser que eleve um pouquinho essa temperatura. Por isso que a observação da temperatura é justamente por conta disso, tá? Aquecer, né, para ela poder manter a temperatura corpórea, porque ela precisa se adaptar à vida extrauterina aqui fora, ela estava lá no quentinho, e controlar a temperatura justamente por conta disso. Será que ela está se adaptando? Será que ela vai desenvolver uma hipotermia? Porque é mais fácil ela desenvolver uma hipotermia do que uma hipertermia. Então, por isso que a gente precisa ter o controle da temperatura dessa criança. Foi? Conseguiram entender os cuidados primordiais da criança? Sim. Alguma dúvida? Dívida? Não? Então, vamos lá. O nosso tempo, ele vai acabar, tá? Então, é só a gente voltar no mesmo link. Professora? Oi? Agora que vai dar o intervalo. Então, só 10 horas. Vou fazer mais uma live e depois a gente dá mais um intervalo, tá bom? Ah, tá. Tô com fome. Você estava fazendo prova, Renata? Tava. Muita pessoa ficou nessa recuperação. Vamos lá. A PIGAR, né? Consiste nas avaliações de 5 sinais vitais. Então, esse APGAR significa aparência. Depois eu coloco para vocês tudo descrito direitinho, tá bom? Nosso tempo ele vai acabar, tá? Só a gente voltar no mesmo link, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Consiste na avaliação de 5 sinais vitais do recém-nascido. O primeiro minuto permite determinar, né, que é o grau de tolerância do bebê ao parto. Então, a criança, ela nasceu. Então, como é que ela vai se comportar, tá? Uma vez que o cordão ele é cortado e depois ele é clampeado. Então, aí a gente faz a avaliação desse APGAR, que é a sua primeira respiração. No primeiro minuto, ela está se adaptando bem, né? Depois que esse cordão foi clampeado, sim ou não. Se ela estiver tranquilamente, a gente vai continuar dando assistência, terminando de limpar, fazendo identificação, colocando a roupa, tá? No 5º minuto, né, permite avaliar o grau de adaptação da vida extrauterina. Então, como é que ela está se adaptando? Lembrando que a criança ela começa a se adaptar à vida extrauterina, ela leva em média aí 24 horas para poder estar se adaptando à vida extrauterina, tá? Então, a gente precisa, né, monitorar os sinais vitais para a gente poder conseguir identificar se essa criança ela está hemodinamicamente estável.
Tanto que as crianças, né, e as mães, elas só vão embora, né, elas só seguem de alta a partir de 72 horas, tá? No 10º minuto após o nascimento, é atribuído a cada um dos sinais a pontuação de 0 a 2. O que seria essa sua pontuação de 0 a 2? Nada mais que isso aqui, ó. Então, eu tenho os valores do APGAR, que ele vai de 0 a 2. Dentro do APGAR, o que é avaliado? É avaliada a frequência cardíaca, a respiração, tônus musculares, cor, reflexos e irritabilidade. Então, vamos lá. A frequência cardíaca dessa criança está ausente, ela está diminuída ou ela está normal, tá? Então, através disso, a gente consegue identificar. Então, frequência cardíaca, né? Ela está aí com uma BRAD, os batimentos, eles estão diminuídos, eu vou dar 1. Respiração. Bom, se a frequência cardíaca está 1, a respiração também, ela vai estar o quê? Diminuída também. Então, pode ser que ela tenha aí uma BRAD. Olha, ainda falei um negócio errado. Ela pode estar com uma BRAD, que são os batimentos diminuídos. Então, os dois eu acabei dando 1, eu fico formando uma pontuação. O tônus muscular, a gente pode colocar através dos reflexos primitivos. Que um dos reflexos primitivos nada mais é que é quando a gente coloca o dedinho na mão a gente pega o nosso dedinho, coloca na mão da criança e ela segura. Ou a gente faz dessa forma. Então, ele segurando, a gente tenta levantar essa criança. A única coisa que ela não consegue sustentar é o pescoço. Mas os tônus musculares, né, que é a forcinha que ela faz, vai estar preservado. Então, eu posso dar aí como 2. Cor, né, é a coloração. Se essa criança ela nasceu bem vermelhinha, se ela está apresentando cianose, eu vou dar a pontuação. Quando chega no final, o que eu faço? Eu vou contar quanto que deu. E através disso, eu consigo avaliar quanto que foi o APGAR dessa criança. O APGAR está relacionado às formas de oxigenoterapia, que vocês já pegaram sobre isso. Se ela fez uma asfixia, né, eu preciso estar ofertando oxigênio. Mas que tipo de oxigenação é essa? Vai ser através de invasivo ou não invasivo a oferta de oxigênio. Então, eu preciso estar identificando relacionado a isso. Então, os valores relacionados ao APGAR, né, nada mais é que sem asfixia, vai de 8 a 10. Ela conseguiu converter a sua troca gasosa tranquilamente, sem nenhum aporte aí, né, ventilatório, sem precisar de oxigenoterapia. Com asfixia leve, APGAR ele vai de 5 a 7. Muitas das vezes, né, o líquido amniótico ele pode estar obstruindo, né, porque ela pode aspirar. Então, você aspira, aquilo ali é normal e ela consegue fazer a sua primeira respiração tranquilamente. Não precisou de um aporte ventilatório, ela só precisou o quê? De uma aspiração das vias aéreas superiores. Apenas isso e conseguiu ter a vitalidade dela aí normal. Com asfixia moderada, de 3 a 4, essa criança ela precisou de um aporte ventilatório, né, que muitas das vezes, quando vai de 3 a 4, pode ser que seja de uma forma não invasiva. O que seria uma forma não invasiva de oxigenoterapia? Quem sabe dizer? Intubação? Eu quero não invasiva. A máscara. Aquele Rude, é Rude que fala, professor? Isso, máscara de Hudson. O meu ficou, meu pequeno, de 7 meses. Isso. Então, a gente dá como aporte o quê? Ventilatório não invasivo, que são as máscaras superficiais que a gente acaba ofertando. Catéter óculos, catéter nasal. Então, isso se dá como não invasivo, tá? Com asfixia grave, que vai de 0 a 2, essa criança ela precisou de um aporte ventilatório, de uma intubação. Então, ela precisou, né, ser intubada para poder ser o quê? Ventilada, porque ela não conseguiu fazer sua primeira respiração e ela acabou tendo aí uma asfixia grave. Então, ela foi o quê? Submetida a uma intubação. Então, existe duas formas. Quem foi?